Quero começar a estudar esse ano, mas não sei como começar, tá? Então vamos responder aqui então a pergunta da Vanessa, né? Então a Vanessa quer passar em medicina, quer ser a primeira médica da família dela, porém ela não sabe por onde começar. Vamos lá, então vamos tentar ajudar aí a futura doutora aí, Vanessa, tá? Então assim, o primeiro passo que eu recomendaria para Vanessa, né? Qual seria o primeiro passo? Qual seria a minha orientação, então, para a Vanessa conseguir passar em medicina? Qual seria o primeiro passo aí para ela que está começando do zero, né? Do zero, do absoluto zero. Vou pressupor, então, que a Vanessa, então, não sabe física, não sabe matemática, né? Está começando a estudar agora. Então, o que ela deveria fazer, né, para ela conseguir ter um bom desempenho nos estudos, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu recomendaria para a Vanessa, né, já que ela quer passar em medicina, a primeira coisa que eu recomendaria para ela é desenvolver o hábito de estudar. Hábito de estudar. Então, veja bem, eu não recomendaria ela, estuda física, estuda matemática. Não. Minha orientação para ela seria: você precisa desenvolver o hábito de estudar. Léo, o que é desenvolver o hábito? Hábito é aqueles comportamentos que você reproduz eles. Tá? Então, hábito é aquilo que você faz todos os dias. Um exemplo é quem escova os dentes. Né? Quem escova os dentes todos os dias é um hábito. É um hábito que você desenvolveu ele. Então, o hábito, ele tem um mecanismo neuronal que você reproduz ele sem gastar energia, com o objetivo de buscar uma satisfação. Né? Então, você vai escovar os dentes para ter aquela sensação de limpeza, aquela sensação, né, depois que você escova os dentes. Então, você escova os dentes todos os dias. Então, antes de você começar a estudar física, antes de você começar a estudar matemática, antes de você começar a estudar redação, né? Como que eu aprendo redação? Como é que eu começo a escrever a redação, já que é um conteúdo tão importante para mim conseguir passar em medicina, para mim conseguir ser a primeira médica da minha família? Então, é desenvolver o hábito, né? Então, você estudar todos os dias. Porque muitas vezes, né, as pessoas perguntam: pô, Léo, mas como assim? Como é que eu vou conseguir passar em medicina em 60 dias, né? Então, eu tive alunos que passaram em medicina em 60 dias. O meu método, ele funciona com ciclos de 60 dias. Então, eu falo isso para vocês, né? Passar em medicina em 60 dias. E muitas pessoas duvidam, acham que é impossível e tudo mais. Mas tem uma explicação científica e eu consigo provar com histórias reais que é possível você passar em medicina em 60 dias, né? Se a tua prova for daqui 10 meses, você vai aplicar ciclos de 60 dias. Se a tua prova for daqui 6 meses, você vai aplicar ciclos de 60 dias até o dia da sua prova, tá? Então, assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, Vanessa, ó, presta atenção, a pessoa, ela começa a estudar e ela começa a focar na física, né? Então, a pessoa começou do zero: eu não sei física, eu não sei matemática, logo eu preciso aprender esses conteúdos, porque eu não sei nada deles, né? Aí a pessoa começa a estudar. Começa a estudar física, começa a estudar matemática, começa a estudar redação, né? As matérias mais importantes do vestibular. E aí essa pessoa começa a estudar. Aí ela pensa: tá, quanto tempo eu tenho que estudar para passar em medicina? Então, as pessoas, elas sempre focam no tempo, né? Quanto tempo eu devo estudar? Então, essa é uma pergunta que eu recebo bastante, né? Então, quanto tempo eu devo estudar? Aí a pessoa vê um vídeo no YouTube, uma dica aleatória, né? Eu passei em medicina estudando 8 horas por dia. Eu passei em medicina estudando 12 horas por dia, tá? E aí a pessoa pensa assim: tá, então se eu quero passar em medicina, eu preciso estudar 10 horas por dia, né? Um falou 12, o outro falou 8, então vou fazer 10, né? Vou fazer a média, né? A média aritmética. É um conteúdo, inclusive, que cai bastante na prova. Então, vou botar 10 horas. Então, a minha meta de estudo é 10 horas por dia, tá? Só que a pessoa nunca estudou, a pessoa nunca teve o hábito de estudar. Aí ela começa com 10 horas de estudo. É um conteúdo complexo, é um conteúdo difícil de estudar. Geralmente a pessoa usa uma técnica de estudo de baixa produtividade. Aí a pessoa não consegue reter aquele conteúdo. A pessoa tem uma lentidão, a pessoa é lenta para aprender, né? Enquanto as outras pessoas aprendem em 1 hora, 2 horas, a pessoa demora uma semana para aprender o conteúdo. A pessoa é lenta, né? E aí, porque são conteúdos mais complexos, são conteúdos mais difíceis. Aí, por exemplo,
né? Começou a estudar física, começou a estudar matemática, começou a estudar redação com 10 horas de estudo por dia, aí você começa a não ver o resultado, né? Por quê? Porque estudar é você adquirir conhecimento, não é quanto tempo você estuda. Estudar é adquirir conhecimento, ponto. Se você adquire conhecimento em 10 minutos, show, né? Se você vai adquirir conhecimento demorando 4 horas, será que essa técnica de estudo é boa? Estou demorando 4 horas para adquirir o conhecimento que eu poderia adquirir em 10 minutos. E o tempo é a moeda mais importante, a moeda é o bem mais importante, né? Para o vestibulando de medicina é o tempo. E aí a pessoa começa a estudar, mas sem adquirir conhecimento. Mas na cabeça dela ela está estudando. Ela está lendo o livro, ela está vendo as videoaulas, então na cabeça dela ela está estudando. Só que para mim ela não está estudando, porque ela não está adquirindo conhecimento. E aí a pessoa começa a aumentar o nível emocional. Ela sobe o nível emocional. Sobe o nível emocional. E aí quando você sobe o teu nível emocional, você bloqueia o teu córtex pré-frontal. Você não consegue aprender, você não consegue memorizar os conteúdos. Aí a pessoa estuda e não aprende e não memoriza os conteúdos. Logo ela não vai ter resultado. Ela vai fazer questões, as 10 questões ali, a bateria de questões para fixar o conteúdo e não vai aprender. Ela faz questões, ela estuda a videoaula, estuda, porém, mesmo assim a pessoa não consegue adquirir conhecimento. Uma coisa é você estudar a semana inteira, outra coisa é você adquirir conhecimento. Então, a pessoa acaba tendo essa lentidão, é lenta para aprender, é lenta para memorizar, sobe o nível emocional e começa a ter aquela insegurança, né? Aquele medo, aquele estresse, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo. E aí passou uma semana, passou 2 semanas e a pessoa, olha que louco isso, a pessoa começa a ter um comportamento, começa a executar um comportamento, começa a procrastinar. Aí começa a ver a procrastinação, por quê? Porque ela associou no cérebro dela que estudar é algo negativo, que dá estresse, que mexe com a insegurança dela, que prejudica a mente dela. E aí a pessoa começa a ter essas respostas emocionais negativas e começa a evitar o estudo, começa a evitar a física, começa a evitar a matemática, começa a evitar a redação. E aí começa a surgir aquela mentalidade, né? Aquele mindset, que é um padrão de pensamentos. Física é muito difícil, matemática é muito difícil, redação é muito difícil. Você começa a instalar aplicativos no teu Windows, na tua mente. Começa a instalar aplicativos, vírus. E aí quando você senta para estudar, o teu cérebro, mas é difícil, tu falou que é difícil, então eu não vou aprender. Isso a nível inconsciente, né? Nosso cérebro é muito louco, ele é muito bizarro, né? Ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele é muito burro. Então, assim, você acaba estudando, né? Estudando o conceito que as pessoas têm de estudar, né? Para mim, estudar é eu sentar aqui e eu aprender alguma coisa. Então, eu vou estipular um tempo, das 8 horas até as 9 horas, 1 hora de estudo, qual que é o resultado que eu quero ter, que conhecimento que eu quero adquirir durante esse período de tempo. Isso para mim é estudar. E depois eu conseguir regurgitar esse conhecimento para fora, eu recuperar essas informações. Isso para mim é estudar. Qualquer outra coisa não é estudar, mas tem muitas pessoas que acham que estudar é o cara ligar uma videoaula e ele está estudando. Para mim não é estudar. Ver videoaula para mim, infelizmente, não é estudar. Leitura para mim também eu não considero como estudo. Para mim, estudar é eu adquirir conhecimento. Pode ser através da leitura, pode ser através de uma videoaula, pode ser através de prática, que é a melhor forma de eu adquirir conhecimento é praticando. Por isso que eu pratico. E aí eu vejo o livro, eu vejo a apostila, tópicos específicos, ou seja, eu sou ativo durante a minha leitura, né? Quando eu vou buscar aquele conhecimento. Mas enfim. Então veja bem, quando a pessoa começa a estudar do zero e ela foca nas matérias e ela não foca na mente, ela não foca no cérebro dela, não foca em desenvolver o hábito de estudar, no longo prazo, essa pessoa vai ter sérios problemas, vai ter sérios prejuízos.
Vocês me entendem? Então, assim, o que você deve fazer em um primeiro momento é o quê? No primeiro momento, você precisa desenvolver o hábito. Em vez de você querer estudar 10 horas por dia, começa com 1 hora por dia. Começa estudando os conteúdos fáceis. Estuda conteúdo fácil. Estuda os conteúdos fáceis, vai aprendendo, vai ganhando base, vai praticando, né? Porque se você quer ganhar a base, você precisa de aprendizagem, você precisa aprender os conteúdos. E a melhor forma de você aprender os conteúdos é praticando. Então você tem que fazer questões, você tem que fazer provas desde o teu primeiro dia de preparação. Porque é praticando, é botando a mão na massa, é sujando a mão de terra que você vai aprender os conteúdos. Segundo a neurociência. Então, quem vai começar do zero, a principal dica, né, eu poderia falar várias coisas, mas assim, a principal dica, não queima a largada. Passar em medicina é uma maratona, tá? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? E para isso, para você conseguir ter esse resultado, você precisa de 60 dias, né? Quando você treina a sua mente, quando você começa a ter os hábitos, você começa a estudar da forma correta, você começa a aprender os conteúdos, você começa a ter muito mais resultado e você não precisa ficar 3 anos. Porque quem fica 3 anos, quem fica 4 anos, quem fica 5 anos é porque estuda totalmente errado. A pessoa tem desregulação emocional, a pessoa tem uma alimentação péssima, não tem nutrientes para o cérebro dela consolidar a memória. Come alimentos ruins, acorda cansado, não consegue produzir, não consegue ter concentração, não consegue ter atenção nos conteúdos. E a consequência disso é não aprender. Se você não aprende, você não memoriza. Se você não memoriza, você não lembra do conteúdo no dia da prova. Aí esse cara vai precisar de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos até conseguir passar. E aí quando você tem um método, uma técnica, um passo a passo que vai te levar da onde você está hoje até a faculdade de medicina, você começa a ter resultados muito mais rápido. Que é o que acontece com meus alunos. Tem alunos que passou em medicina em menos de 60 dias, começando do absoluto zero. Como assim? Né? As pessoas ficam apavoradas. Por quê? Porque você começa a treinar a tua mente, você começa a usar o teu cérebro, você começa a hackear o teu sistema, você começa a trabalhar com recompensas, você começa a enganar a tua mente, começa a ter o hábito, estudar todo dia um pouquinho, começa a ter essa autoconfiança, começa a confiar mais em você, começa a ter esse empoderamento, e aí você começa a executar as tuas sessões de estudo de uma forma mais produtiva, você começa a aprender mais os conteúdos. Faz sentido para você? Tu me entende? Então, assim, quem vai começar do absoluto zero, começa conhecendo a tua mente.